Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um podcast no Negócios em Pauta e hoje a gente vai receber aqui o Marlon. Ele é fiscal da Secretaria da Fazenda. Marlon, vou ler seu currículo aqui e eu te passo a fala. Tranquilo. Marlon ele é formado em Ciências Contábeis, contador, é especialista em Controladoria, Finanças e Planejamento Tributário pela PUC e PECOM e ele é servidor público desde 2006. Atualmente fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará. Rapaz, desde 2006 já tá na iniciativa pública. Marlon, é, primeiro queria te agradecer aqui pela presença e tentando entender um pouco mais, você transitou pela iniciativa privada, primeiro para depois tentar pleitear a carreira pública ou você já sempre teve a vontade de ingressar na carreira pública e sempre estudou? Obrigado aí pela oportunidade, né, em primeiro lugar, né, de estar aqui com vocês. E assim, minha vida foi assim. Meus pais, né, foram comerciantes durante a vida inteira e eu trabalhei com eles durante um tempo, né, com meus pais. Quando comecei a fazer ciências contábeis, trabalhei como estagiário em uma empresa. Depois trabalhei como escriturário em uma outra empresa. E assim, durante essa vida aí, né, conhecendo esse dia a dia dos escritórios, conhecendo o dia a dia de empresas, que foi que despertou esse interesse em fazer concurso. Né? Eu tive uma experiência numa empresa que eu não vou citar nomes aqui, porque senão pega, Pega pode mal? ficar ruim, né, a situação. Tive uma experiência de ver assim, o pessoal que era o staff lá na contabilidade, quem estava quem tomava as decisões, quem gerava os grandes relatórios de contabilidade, os caras estavam lá e o salário deles eu achava assim impossível. Pô, o cara trabalha desse jeito para ganhar esse salário, eu achava assim bem fora da realidade. E aí depois tive uma experiência em uma outra empresa, já trabalhando como escriturário, que houve uma terceirização do serviço contábil, isso é natural hoje em dia, né? A gente vê muito acontecer isso aí. E nessa terceirização, os contadores que estavam lá há muito tempo, eles foram preteridos. E aí sim foi dando aquele estalo, né? Pô, qual que é a segurança, né, que o cara tem na iniciativa privada e tal? É, e foi crescendo essa vontade de fazer concurso em cima dessa situação, né? E esse é um anseio praticamente de todo mundo que ingressa, assim, tem vontade de ingressar na carreira pública, que é de fato essa estabilidade, ter um cargo ali que para você ser dispensado tem que ter feito alguma lambança, né? Exatamente. No serviço público, dificilmente você vai ter alguém que perdeu o serviço de não ter feito alguma coisa muito séria, muito grave, né? Uma coisa que pode ser uma fraude mesmo, um crime, alguma coisa ligado a isso, né? Você tem essa segurança, né? É uma segurança que você fala assim, é 100% de segurança? Não, porque você tem, caso a despesa pública ela seja afetada de qualquer forma pela folha de pagamento, existe alguns degraus que vão ser, as pessoas vão ser dispensadas, aqueles que são comissionados, os não estáveis e tal, mas você tem uma certa segurança, né? Que é muito mais maior do que na iniciativa privada, né? Então, o que estimulou você a estudar para concurso foi você olhar ali o contexto da iniciativa privada e olhar e falar, cara, os caras trabalham demais ali e a remuneração é meio baixa. Eu achei, eu assim, via muito trabalho, né, por onde eu passei, e na verdade a remuneração eu não achava que era condizente com a realidade daquele trabalho que se tinha ali, né? E nas empresas. Então, eu achava a remuneração um pouco, achava baixa. Nessa época estava baixa. E aí você tem muito essa vertente, né? Tem uma época que a iniciativa privada está pagando bem, tem uma época que a iniciativa pública está melhor. Isso vai acontecer, isso é do mercado mesmo, né? Então, nesse tempo que eu estava lá na iniciativa privada, era bem sofrível o salário dos caras, dos staffs lá da contabilidade. E só para entender ali, a questão agora entra no mérito do estudo mesmo. Então, dedicação ali para quantas horas você estudava e te perguntar se era fácil, porque tem alguns gurus da internet aí que vendem os cursos mirabolantes, estudo de 3 meses e você vai passar no concurso. Isso existe? Na verdade, isso é muita maldade, né? A internet, infelizmente, a gente se depara com esse tipo de gente. Isso é muita maldade, principalmente para a pessoa que está numa situação financeira muito ruim. Ele vê aquilo ali, vê uma oportunidade de sair dessa dificuldade financeira, compra um curso ali, o cara mentindo, né? Porque isso é mentira, infelizmente.
Isso é falsidade total. Não existe a possibilidade do cara passar num concurso estudando durante 3 meses. É missão impossível. A não ser que seja uma pessoa fora da curva, né? Então, é muita maldade. Quando eu comecei a estudar mesmo para valer, eu estudava o dia todo. Eu passei no concurso do IML em 2006, então fui trabalhar no IML, na iniciativa, no serviço público, por uma escolha, porque o concurso que foi feito aqui em Goiás foi feito um concurso da GAMP, e eles eram 1.800 vagas, a gente poderia escolher onde ia trabalhar, eu escolhi trabalhar no IML porque tinha uma sistemática de plantão. E aí eu era considerado doido. Esse doido foi para o IML, podia ir para a Secretaria da Fazenda, podia ir para a PGE, podia ir para outro lugar. Mas esses lugares não tinham sistemática de plantão. E eu via que esse plantão era a oportunidade que eu tinha para estudar. No dia que eu estava em casa, era a oportunidade que eu tinha para estudar. Então, eu parti para o plantão mesmo para poder estudar. E trabalhei no IML durante 7 anos e meio, né? E assim, é muito triste ver o cara chegar na internet e falar, não, aqui compra meu curso aqui, dentro de 3 meses você vai passar em qualquer prova. É muito triste, é muita maldade com quem vai estudar. Então É fica impossível. uma dica já para quem está assistindo esse podcast aqui, que não existe milagre, a não ser que você seja autodidata e já um cara que tem um conhecimento já pré-existente, 3 meses não é um tempo hábil ali para você se preparar para um concurso público. É uma missão, assim, 3 meses é um tiro de prova, né? O que eu costumo falar para as pessoas é o seguinte: se você vê um edital e acha interessante aquele edital e pensa em estudar para essa prova, você já está atrasado. Porque o edital, ele vai demorar 4 meses, 3 meses para a prova. É impossível você chegar com essa preparação. Pegar um edital e estudar, porque tem gente que está estudando tem 4, 5 anos. O pessoal que vai fazer esse tribunal tem um TSE aberto aí, unificado. Você pode ter certeza que essa galera está estudando aí tem 5 anos, 6 anos, 7 anos. O pessoal do TSE consegue acertar 99, 98% da prova. Como que você vai concorrer com um cara desse? E a exigência das bancas é muito forte hoje. Então, você vai pensar, pô, vou concorrer com um cara desse? É impossível, é uma missão quase que impossível. O cara tá 5 anos, 6 anos, 7 anos, ele já aprendeu como que a banca cobra ali para a prova, o que que ela vai perguntar, onde é que ela coloca a casca de banana para ele escorregar, onde é que tem a pegadinha, né? Sabe tudo É ali. importante também conhecer a banca, né? Que vai aos poucos você vai entendendo qual que são os conhecimentos exigidos, qual que é as pegadinhas, como você bem colocou ali. Então, essa questão de estudar para uma banca específica também facilita, não facilita? Facilita muito. Isso aí é o mais importante. As pessoas às vezes começam a estudar. Eu acho que começar, a primeira coisa que você vai estudar é o edital. Como que o edital, o que que o edital está falando? Porque tem até uma caneta que você não pode usar caneta azul, uma caneta preta no dia da prova. Um vacilo desse te deixa fora de um concurso. Mas a banca é extremamente importante, né? Quando você pega uma banca estilo CESP, por exemplo, onde uma questão errada anula uma certa, às vezes é melhor você não chutar. Às vezes é Deixar em melhor você... branco. Exatamente, às vezes é melhor você deixar sem marcar. Então você estuda direcionado para aquelas bancas, as grandes bancas do Brasil hoje, né? FCC, CESP, para mim a mais difícil de todas é a FGV hoje, né? Que as provas delas são, para mim, são as mais difíceis. Ela conseguiu passar o CESP, deixar o CESP para trás em grau de dificuldade. Você tem que estudar direcionado para aquilo. Você escolhe uma área para você estudar, né? Carreira fiscal, carreira jurídica, e direciona o seu estudo para aquilo ali. Pô, mudou a banca. Você já está direcionado, você vai mudar pouca coisa no seu estudo. Mas tem que ser direcionado para a banca, sim. Tem que ser focado naquilo ali. E o cara que deseja estudar para concurso público, ele tem que ter já alguma característica? Ele fala, não, o cara pelo menos tem que ser um pouco inteligente ou todo mundo, se tiver dedicação e foco, consegue? Se fosse se fosse um pré-requisito ser inteligente, eu não estaria como servidor público do estado do Pará hoje. Eu me considero uma pessoa comum, extremamente comum. Até assim, eu era abaixo da média quando eu estudava. Até eu chegar na faculdade, minhas notas eram muito péssimas, na verdade, não eram ruins, eram péssimas. E quando eu cheguei na faculdade, até o meio da faculdade, eu não tinha boas notas. Depois do meio da faculdade, que eu fui pegando gosto pelo negócio, minhas notas melhoraram, mas não era aquele excelente aluno, não fui
Não levei essa faculdade estudando como deveria ser estudado, né? É porque eu aprendi a estudar estudando para concurso. Então, não é pré-requisito ser inteligente. O pré-requisito é ser dedicado. O pré-requisito é ter consistência. O pré-requisito são outras coisas que passam por trás disso. É importante você falar isso porque alguém que está nos escutando fala, não, eu não tenho vocação nem capacidade para isso aqui. Mas então todo mundo que tem interesse pode estudar e conseguir ter êxito ali no concurso. Na verdade, eu falo que estudar, essa capacidade de estudar, a gente adquire ela, né? E qualquer pessoa pode passar em concurso, qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa. Existe técnica? Sim. Existe técnica para aprender, existe meios de se aprender, existe uma forma de aprender. Aquelas pessoas que têm como prática estudar durante toda a vida, eles têm uma predisposição, eles têm uma facilidade muito maior. Até porque, quando eu comecei a estudar, você estudava por livro, você estudava por apostila. Isso não existe mais, né? Hoje nós estamos num outro mundo. Hoje você estuda tudo online. Aí você tem PDF online, você tem vídeo aula online, você tem material de resolução de exercício online, tudo online. Então mudou completamente e a pessoa tem que aprender a estudar de casa. A pessoa não tem mais aquela figura do professor ali te cobrando dentro de uma sala de aula. Ir lá pro cursinho. Não tem mais isso. Isso desde há 10 anos atrás, o LFG foi um dos precursores nisso aí. Ele tinha o cursinho, ele era online, só que você tinha que assistir a aula lá no LFG, né? Um cursinho do Luiz Flávio Gomes. E aí o que acontecia era que as pessoas iam para lá, assistir a aula ali e tal. Hoje em dia você assiste da sua aula, no conforto da sua casa. O ideal é que você tenha uma cadeira legal para você estudar, porque você vai ficar aí 5, 6, 7 horas por dia sentado naquela cadeira. É o normal do pessoal que passa nesses concursos de staff aí. Tem gente que estuda 8, 10. Eu estudava o que eu conseguia. Tinha dia que eu conseguia estudar 12 horas por dia, 13 horas. Eu forçava a barra, estudava o que eu conseguia. Muito tempo, cara, de estudo. Muito tempo. Pelo que você contou, então, se a gente analisar, hoje é mais fácil estudar para concurso. Pela questão de estar na internet, ter material disponibilizado. E o custo disso? Antes era acessível para quem, tipo, eu queria estudar para um concurso, a mensalidade, vamos colocar assim, ou para me contratar um cursinho era barato ou era meio inacessível para alguns públicos ali, vamos colocar assim? Ó, só para você ter uma ideia, né? Na época que eu comecei a estudar, a gente usava muito livro e foi na época que começaram a despontar alguns materiais via internet, né? Não tinha a questão das videoaulas disponíveis na internet, mas você tinha um cursinho que chamava Ponto dos Concursos, onde ele fazia os PDFs, e na verdade eram o mais direcionado de todos nessa época. Um material desse custava R$ 3.000, R$ 4.000. Você estudar, por exemplo, não, vou fazer o concurso da Receita Federal, auditor da Receita. Você ia pagar 4, 5 mil reais, de 3 a 5 mil reais no material completo. Então era muito complicado. Você tinha ali já era um filtro, né, que se fazia na parte da população. Porque quem é que tinha esse dinheiro disponível para colocar aí para fazer esse concurso? Às vezes você ia fazer um concurso que era fora da sua cidade, aí você tinha que pagar voo, você tinha que pagar estadia, você tinha todo esse custo, né? Hoje é muito mais acessível. Hoje você tem a possibilidade de fazer ótimos cursinhos, né? Que eu vejo online aí, hoje pagando R$ 100 por mês, 100, 120, 150, daí Democratizou o negócio. democratizou. Não é acessível para toda a população, porque você tem gente que vai ter dificuldade até de pagar esses 100, mas você tem uma situação muito mais tranquila, né? De, pô, pelo menos 100 você vai ter que ter, você vai ter que trabalhar para ter os 100 aí para poder pagar o cursinho, e teria que ter até um pouco mais, né? Para poder viajar, para fazer uma prova, para poder fazer uma inscrição, né? Então teria que ter um capital, mas muito mais baixo do que quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a estudar era bem pesado. Era livro onde você pagava 300, 400 reais num livro. A gente ficava esperando os livros ser publicados. Sabia que ia sair um livro da Editora Ferreira, que na época era o pessoal que escrevia para contabilidade. Ele era o cara mais top no Brasil, né? Do Rio de Janeiro. Aí a gente ficava esperando. Pô, vai publicar o livro dele. Já ia para fila de espera, Aguardando ansiosamente ali. aguardando o livro. E parando para pensar, a carreira pública também é uma forma de empreender. Você vai ter que empreender dedicando tempo e conhecimento ali para você absorver e conseguir ter êxito numa prova. Existe, assim, aí você me contextualizou que
cara, você estudava 13 horas, tem gente que estuda 8, 10 horas por dia. Aí, talvez quem está nos escutando agora, ou nos assistindo, pensa assim, ó, beleza, então já sei a fórmula de passar no concurso. Eu vou estudar 13 horas, arrumar os materiais aqui, comprar os materiais e tá feito. Existem técnicas para mim estudar? Porque se fosse só pegar o material e sentar na cadeira e estudar, eu acho que muita gente já tinha obtido sucesso. Acredito que deva ter alguma técnica ali para a gente ter mais facilidade de absorção. Na verdade, eu passei por tudo isso, né? Eu aprendi na prática. Eu estudei durante 10 anos e durante esses 10 anos eu aprendi e até hoje eu aprendo. O que, na verdade, existe muita técnica de estudo, existe muita coisa que está difundida hoje em dia na internet, no YouTube, você tem muita informação. E para mim, a melhor técnica que existe chama método Pomodoro de estudo. Esse método é um método onde você estuda durante 25 minutos, ele fala lá uma pausa de 10 a de 5 minutos. Só que isso você vai se adequando, né? Você vai criando a sua adequação de tempo de estudo, onde você sente que você está rendendo e faz aquela pausa. O importante de tudo, a pausa não é para estudar. A pausa tem que ser, larga aquilo ali, sai, levanta, toma um café, porque aquela pausa, ela serve. O tempo que você está estudando, você vai pensar na pausa, e o tempo de pausa, você vai pensar no estudo. Mas é importante porque são recompensas. Pô, eu vou estudar 25 minutos, vou pausar meus 5 minutos, minha recompensa vai ser, pô, usar o celular. Porque é importante que, durante esses 25 minutos, seu telefone tem que estar desligado. Focado. Não adianta, focado, foco total naquilo ali. Pô, não consigo fazer isso. Consegue. Isso é técnica de estudo. O que é que eu fazia, né? E o que é que eu ensino as pessoas? Às vezes a pessoa me pergunta, como que você fazia? Como que você aprendeu a estudar? Eu falei, pô, você vai para um lugar que tenha silêncio total, principalmente o lugar ideal para se começar numa biblioteca. Se você tem esse silêncio total na sua casa, pode começar na sua casa. Bota seu horário de estudo, faça aquele seu horário de estudo e cumpra aquelas horas de estudo. Pô, nos primeiros dias, cara, você vai ficar devagando ali, você não vai conseguir concentrar, você vai ficar perdido. Pô, não tô conseguindo. Beleza, não tem problema nenhum. Persiste. Mas persiste naquele tempo. Aquele tempo que você está dedicado ali, o seu cérebro ele vai entender o seguinte: pô, tô sentado aqui, não tô fazendo nada, vou ter que aprender esse negócio aqui. Seu cérebro ele vai insistir em te tirar daquele momento ali, mas com o tempo, se você persistir, não, são 3 horas, eu trabalho o dia todo, chego em casa à noite, vou estudar 3 horas todos os dias à noite. E muita gente que passa na Receita Federal, nesses fiscos aí, estuda 3 horas só à noite. Vai naquele tempo seu de estudo, persista, fica lá naquele tempo, senta ali. O que eu falo é investimento e tem gente que fala perder horas, né? Não, eu tô perdendo essas horas aqui. Na verdade, eu acho que é um investimento. Você está investindo em você mesmo. Aquele conhecimento ali, no início vai ser difícil, vai ser complicado, você não. Pô, li e não entendi. Volta e lê de novo. Insiste, porque o que vai acontecer com você é seu cérebro ele vai entender o seguinte: pô, você vai perder essas horas, né? Você vai deixar, você vai jogar isso Desperdiçar, fora. né? Você está jogando seu tempo fora. Então, vamos aprender, né? Naquele momento ali, seu cérebro vai passar, vai ter uma virada de chave, vai acontecer para você. Na verdade, eu acho que o mais importante de tudo é o seguinte: não adianta ninguém falar para você que você tem que estudar, não adianta ninguém chegar em você e falar assim, pô, por que você não estuda para concurso? Se essa decisão não for uma decisão sua, esquece, porque não adianta. Eu acho que é mais difícil. Eu acho que o povo vai falar, moço, por que você estuda tanto? Não mexe com isso, não. É, E como é que era o seu ciclo de amizade, família? Porque, cara, eu acho que você dá uma isolada na vida social, né? Você fica completamente. focado ali. Como é que era isso? Pra você se levou tranquilo? O que acontece é que seu ciclo de amizade muda um pouco, né? É importante que você tenha pessoas igual a biblioteca, é interessantíssima nesse processo, porque você vai encontrar pessoas que estão naquele mesmo foco, né? Aquele ciclo de amizade que saía para tomar cerveja, aquele ciclo de amizade que tinha no seu dia a dia, na verdade ele vai mudar, ele vai migrar, você vai andar com pessoas diferentes, né? As pessoas que andavam com você, eles vão achar que você está fazendo uma loucura, que você está perdendo seu tempo. E é natural isso. Muita gente vai achar que você nunca vai passar, que você não tem essa capacidade. Eu era considerado doido quando eu trabalhava no IML, porque eu trabalhava
na hora que eu tinha uma folga, eu estava sentado ali com o computador na mão, resolvendo um exercício, fazendo alguma coisa, lendo alguma coisa. Então, assim, pô, é doido. Ou é doido ou vai ficar doido. Então, assim, é importante que você tenha em mente isso muito tranquilo, porque o seu ciclo de amizade vai mudar. Eu deixava muito, no início eu fazia muita prova, então eu deixava muito quando chegava o final de semana, que era dia de estar com a família, às vezes minha família tinha muitas festas, muitos encontros, eu perdi muita coisa. Mas eu faria tudo de novo, do mesmo jeito, às vezes até de forma diferente, mais aplicado no início, porque durante um tempo eu tive tempo de que eu estudava, tinha tempo que eu parava, e aí depois que eu tomei a decisão realmente de estudar focado, parece que teve uma virada de chave, e, e, e aí o que acontece é que vai mudar tudo. O seu ciclo de vida muda completamente. É a mesma coisa que acontece com o profissional. Quando você entra numa empresa onde você tem outros contatos, o seu ciclo de relacionamentos ele muda completamente, né? Eu quero andar com quem está passando. Eu procurava quem estava passando o concurso, eu procurava conversar com essas pessoas na verdade, eu estou disponível. Sempre que alguém me pergunta alguma coisa, eu respondo, porque a minha maior dificuldade pô, eu não conheço nenhum, não tenho contato direto com nenhum auditor. Eu não tenho contato direto com nenhum auditor da Receita, eu não tenho... Eu achava, quando eu encontrava alguém, eu ficava, sabe, vamos puxar Me tudo. passa um pouquinho desse conhecimento aí. Vamos puxar tudo, vamos tirar tudo quanto a informação dele aqui. Isso é importante falar, é igual você está falando aqui, que você é um cara acessível. Você tem que ter um canal no YouTube, né? Até para Isso. disseminar esse conhecimento ali. Eu fiz esse canal no YouTube já tem uns 2 anos que eu venho trabalhando com esse canal. Eu tenho uma dificuldade, hoje, a minha maior dificuldade de postar coisa, de produzir material, tá ligada porque eu tenho 2 filhos e minha mulher está grávida da terceira menina. Então, eu tenho um menino de 6 anos, uma menina de 2, e agora tá grávida, vai nascer mais uma menina em agosto. Então, estou com uma certa dificuldade de postar esse material lá, de produzir vídeos. Na verdade, a criação desse canal foi direcionada exatamente para isso, para as pessoas, pô, eu tenho vontade de estudar para concurso. Será que é para mim esse negócio? Eu só tenho a dizer para vocês, para todo mundo, tem vontade, tem coragem, enfrenta, porque é para qualquer pessoa. Eu sou o exemplo disso. Minhas notas eram péssimas e simplesmente o dia que eu falei, pô, eu quero, você vai lá e faz. Paga o preço. Paga o preço. Tem que pagar esse preço. Né? E aí esse canal era direcionado. Aí, uma coisa que é interessante do canal é que às vezes você faz uma coisa e você planta uma coisa e você não colhe aquilo que você plantou, né? O meu canal estava direcionado exatamente para incentivar as pessoas que tinham essa certa dificuldade, que, pô, como que eu começo, como que eu estudo, como que eu faço. E aí eu vou disseminando esse conhecimento. No entanto, porque teve um concurso da Cefa recente, né, há 2 anos atrás, direcionou para esse pessoal que fez o concurso da Cefa, todo mundo fica lá só perguntando na Cefa, vai ter concurso? Quando é que vai ter o concurso da Cefa de novo e tal? Então, assim, eu respondo as coisas da Cefa, a grande maioria das coisas que tem hoje no meu canal estão direcionadas para a Cefa, né, a Cefa do Pará. Mas não a priori não era isso que eu queria. A priori era direcionado para o cara, pô, vou começar a estudar. Não é para a Cefa, tá? É estudar até para a vida. O cara que, pô, você é profissional liberal. Eu acho que estudar é empreender em si mesmo. Você Sim. tá, né? É empreender em si mesmo. Aquela pessoa que estuda 1 hora por dia, fora da realidade dele, porque não adianta nada você falar, pô, eu estudo porque eu faço faculdade. Você é obrigado a estudar porque você faz sua faculdade. Você tem que estudar 1 hora por dia fora da caixinha, né? Ah, é coisa complementar da faculdade? Beleza, mas é fora dessa caixinha. É empreender em si mesmo. Eu também acredito mais nisso aí. E até um conceito que eu trago comigo, que é o seguinte: para algumas pessoas ter uma ascensão social ali, ela vai precisar de conhecimento. O conhecimento é o fator que vai proporcionar ela ter essa ascensão. Então, pensando nisso, é igual você colocou. O cara que quer empreender vai ter que estudar o negócio dele. O cara que quer a empresa dele, ou o cara que é CLT também, se ele quiser se destacar ali dentro da empresa, ele vai ter que fazer alguma coisa diferente. Então, ele vai ter que dedicar, adquirir um conhecimento ali para contribuir com o negócio como um todo. Com certeza. O estudo, na verdade, quando eu comecei a falar, é exatamente direcionado nisso. Não é estudar para passar num concurso, é estudar para a vida, é estudar exatamente para poder ter na empresa dele ter um diferencial.
E esse diferencial, hoje, não, o hábito de estudo não é muito normal do brasileiro. Ele não tem esse hábito. Ele tem hábito, por exemplo, não, eu estou fazendo faculdade, estou estudando. Isso não é estudar. Fazer faculdade não é estudar. Estudar para uma prova, direcionado para uma prova, igual eu falo para minha mulher, nós vamos tentar fazer com os nossos filhos uma coisa que eu acho que meu pai e minha mãe deveriam ter feito com a gente, quando a gente era pequeno. É esquecer esse negócio de estudar para prova. Estudar tem que ser rotina do dia a dia. O E tem que ser aprendizado. prazeroso aquilo ali, né, Gera? Isso. E quando ela é rotina do dia a dia, o que vai acontecer essa rotina do dia a dia? Isso ele vai levar para a vida inteira. Se eu estudo para uma prova hoje, pô, vou estudar para essa prova. Eu decoro, levo para a prova, depois da manhã eu esqueci a maior parte. Então, decorar, né, não é estudar. Estudar numa prova, para mim não é estudar. E nota, né? Pô, o menino tá tirando 10. Beleza. Eu acho isso não é importante. Nota não é importante. Eu acho que o aprendizado, aquele construído no dia a dia, igual pega o menino, estuda todo dia. Cria esse hábito de estudo, cria um hábito de fazer revisão. E esquece esse negócio de estudar para a prova, deixa ele fazer prova. Vamos ver como é que está o conhecimento dele. Como é que tá a fixação do conhecimento? Exatamente. Vamos ver como é que está fixando esse conhecimento. Esse conhecimento está fixando no dia a dia. Então, se não está fixando no dia a dia, é porque o estudo dele está errado. Mas é uma questão que eu também vejo que a maioria das pessoas decora. É uma aprendizagem. Tem até um autor que chama Uzubel, que ele tem dois conceitos, que é a aprendizagem significativa e mecânica. Mecânica é igual você colocou, o cara estuda para uma prova, aprendeu naquele momento, decorou, tirou 10, aí passa um dia você perguntar para ele, não lembra mais o que ele tinha estudado e nem não absorveu o conhecimento, ele decorou. E a aprendizagem significativa é aquela que você vai fazer uma inferência, você vai dar um sentido para aquilo ali e você vai absorver de fato aquele conhecimento. Então, daqui 10 anos, se te perguntar, você sabe a resposta daquilo ali porque você entendeu, você fez sentido naquilo, sabe? Então, hoje é um mal da sociedade que é muito imediatista, é essa questão de querer aprender rápido, uma coisa bem instantânea ali, mas que não fixa. No final, cara, você sabe alguma coisa? Não sabe, você só aprendeu ali para aquele momento. É mais ou menos igual a gente estava falando, né? O cara vai estudar 3 meses, vai fazer uma prova, vai estar pronto. Não, não é assim, né? E até tem um. Eu não sei se esse cara já faleceu. Tem um cara, é um francês aí que dava cursinho em São Paulo e tal, e ele fala muito sobre aprendizagem e tal. E aí ele estava falando, né? Ele tem alguns conceitos lá que ele fala o seguinte, que estudar é estudar todos os dias, não estudar muito e esquecer negócio de estudar na prova, para fazer, vou direcionar esse estudo aqui para a prova. Esquecer esse negócio. Nota não é nada, né? Você direcionar para nota, pô, o menino tirou 10, tirou, que bom, o boletim dele todo azul. Esse aprendizado está sendo carregado, tá entrando para a veia, né? Uma coisa que no trabalho é muito mais fácil de você aprender, porque na verdade você coloca em prova aquilo que você conhece. O seu conhecimento, quando você vai fazer, por exemplo, uma auditoria, algum trabalho, você pega um conhecimento dos livros, um conhecimento em norma técnica, um conhecimento na legislação e aplica ele na prática. E aí você vê aquilo ali acontecer na prática. Por isso que no trabalho é mais tranquilo. O aprendizado ele torna-se, ele vai para a veia muito mais fácil do que no estudo. E facilitar a execução do trabalho. Exatamente. Você faz hoje, amanhã você vai repetir, e aí você vai ler aquele. Hoje seu entendimento na lei está de um jeito, amanhã às vezes você, tem uma brecha aqui na lei. Né? E isso no dia a dia vai fazer com que seja muito mais. Esse aprendizado seja muito mais consolidado. Né? E estudar, não. Estudar, você vai colocar em prática, você vai pegar uma banca, né? Igual eu estava falando de banca, você vai pegar uma banca, ela entende de um jeito, a outra banca entende um pouco diferente, e aí você vai ter que. O seu teste é na hora que você resolve uma questão, o seu teste é na hora que você faz uma revisão, né? Mas é mais difícil. Porque você não bota em prova isso toda hora, você não bota em prova isso todo dia. Você não vive aquilo. Não vive aquilo. Entendi. Marlon, e pegando assim, perfil da pessoa que quer ser concursada ali. Se a pessoa for muito acelerada, ela vai sofrer um pouco na iniciativa pública. Tipo, o cara que talvez é um cara que vem na iniciativa privada e o cara já acostumou com aquele ritmo ali acelerado. Na iniciativa pública também exige essa celeridade ali do perfil da pessoa?
Na iniciativa pública você tem muito mais, eu penso assim, você tem muito mais colocação para as pessoas com cada perfil do que na própria iniciativa privada. Essa pessoa que é acelerada, ele tem lugar no órgão público. O órgão público vai arrumar o lugar dele e tem lugar para o cara acelerado, tem lugar para o cara que tem essa atividade rápido, é proativo, quer que resolva as coisas rápidas, de forma mais rápida. Tanto é que o último concurso que teve, entraram várias pessoas de iniciativa privada, gente, então assim, você Vamos tem, bater meta. o pessoal é muito acelerado, muito acelerado. E hoje, né, eu trabalho num posto fiscal, né, eu sou coordenador do posto fiscal do Grupi, é um dos postos fiscais que tem no estado do Pará. Lá nós temos uma divisão onde você tem um trabalho em posto fiscal e você tem um trabalho, né, nas cidades, onde você tem as Serates, onde tem aquele trabalho que é desenvolvido, auditoria de empresas e tal. E tem o posto fiscal, que é a auditoria do trânsito. Lá você cruza a bola e tem que cabecear. Lá você tem que tomar as decisões imediatas. Chega um negócio, você tem que tomar a decisão. E papel aceita tudo, né? É verdade. O papel aceita tudo. Às vezes você chega um negócio ali e, na verdade, aquela operação não tem nada a ver com o que está colocado ali na documentação. E lá você tem que tomar essa decisão rápida. Você tem um serviço muito rápido, você tem, né, na Cerati você já não tem essa rapidez, Velocidade. essa velocidade de acontecer. Mas você tem que ter uma rapidez em fazer auditoria. Às vezes você tem que ter, buscar mais conhecimento na hora de fazer auditoria, na hora do embasamento, é, seja o conhecimento até na parte informática, né, de banco de dados, hoje em dia, que é extremamente exigido aí desse pessoal. Então, você tem esse conhecimento que as pessoas têm que ser rápidas. E nós temos isso na iniciativa pública. Às vezes as pessoas pensam, pô, eu vou chegar na iniciativa pública, vai ser aquele serviço moroso. Não tem nada disso. Hoje a gente tem, igual que a gente vê, assim, as pessoas vão se adequando. Ele, às vezes, ele chega e pega uma lotação que não é aquela lotação dele, só que ele vai perceber e vai ver e ele vai ser aproveitado num lugar legal. É, o pessoal que entrou do último concurso, eles estão lá na frente, eles que estão desenvolvendo algumas malhas, e melhorou a arrecadação demais com o pessoal do último concurso. O meu foi em 2014, quando eu entrei, né? O concurso em 2013, eu entrei em 2014, já deu uma acelerada. Agora vem um pessoal mais acelerado. Possivelmente a gente deve ter um concurso em 2025, deve vir um pessoal mais acelerado ainda. E tem lugar para todo mundo. Ó, notícia boa, tem concurso aí previsto então para 2025 aí. Previsão, o secretário da Fazenda vem batendo nessa tecla. O sindicato é favorável a esse concurso, a gente precisa, porque nós temos várias aposentadorias para acontecer e várias acontecendo, né, durante todo esse tempo. Então, assim, provavelmente a gente deve ter um concurso em 2025. Edital no início do ano, prova até o meio do ano, eu acredito aí em 2025. Então, igual você falou, estude antes de publicar o edital, já pode começar. Tem que começar. Na verdade, a pessoa que começar depois que o edital estiver na praça não é concorrente. Ele vai só pagar a inscrição, Só arrecadar. só arrecadar. Você falou que você é fiscal e você falou questão de auditor. Qual que é a diferenciação desses cargos? O que acontece é que, assim, isso é nomenclatura. No Brasil, hoje a gente tem várias nomenclaturas, né, para quem faz, quem lavra auto de infração, quem faz auto de infração. Em São Paulo, nós temos o agente de arrecadação. Agente de arrecadação, não sei direito qual que é a nomenclatura. Mas é quem faz o quê? Quem faz essa fiscalização em São Paulo. O que acontece aqui no Pará, nós temos dois cargos. Nós temos um para fiscalização de trânsito, né, que são os fiscais, e nós temos um para fiscalização de empresas, que são os auditores. Os auditores podem fazer a fiscalização também de trânsito, tá? Ele tem essa atribuição de fazer também o trânsito. Lavra auto de infração no trânsito fiscal, normalmente, e lavra auto de infração nas empresas, o auditor. Em alguns estados, nós só temos um cargo, Que é auditor fiscal. auditor fiscal, ou agente de arrecadação, ou no Mato Grosso, fiscal de tributos. E no Mato Grosso ele faz um só cargo, ele faz todo o trabalho, ele faz auditoria de trânsito e auditoria de empresas, né? E nós temos estados que têm outras nomenclaturas, várias outras, e temos os auditores. Aqui em Goiás, por exemplo, é auditor, né? Isso é somente nomenclatura. O trabalho é o mesmo, onde há uma fiscalização de trânsito, porque o ICMS é um tributo que tem que ser fiscalizado no trânsito.
com a possibilidade dessa reforma tributária, quando entrar essa reforma tributária, provavelmente nós vamos ter um fortalecimento do trânsito, porque a tributação vai ser no consumo. Então, eu acredito que o trânsito vai se fortalecer com essa reforma tributária. E aí vai ter auditor da Receita também no trânsito, vai ter um nível de fiscalização maior de fato, né? De fato, no trânsito. Um nível de fiscalização, de fato, Mais rigorosa. mais rigoroso no trânsito. O que aconteceu com o passar do tempo é que as secretarias de Fazenda, principalmente Sul e Sudeste, elas diminuíram essas fiscalizações de trânsito. Alguns tiraram essa fiscalização de trânsito por conta da substituição tributária. Né? Eles viram que, pô, para a gente, vamos fazer arrecadação na substituição tributária, para a gente fica muito mais tranquilo. Só que não sei se estão mensurando o que está sendo perdido nesse trânsito. Né? Se não sei como que é essa mensuração. Estados que são mais consumidores, que compram muito, essa situação é mais complicada. Igual você tem Norte e Nordeste, todos têm fiscalização de trânsito. Né? Vai começar, começa no Tocantins ali, a fiscalização muito presente, né, do estado do Tocantins, e você sobe para o Norte e Nordeste, todos têm fiscalização de trânsito, alguns fiscos são muito fortes no trânsito, o Ceará é um exemplo disso, o Pará é considerado um fisco forte no trânsito. Então, assim, essas fiscalizações no Sul e Sudeste que foram um pouco deixadas de lado, a não ser o Mato Grosso, que ainda tem forte a fiscalização de trânsito, se elas for deixar de lado, eu acho que eles vão retornar isso aí. Com a reforma tributária, eles vão retornar e a Receita Federal também vai. Quem está sofrendo um pouco são os municípios, né? Como é que ele vai fiscalizar isso, o consumo? Porque eles não têm essa barreira, a fiscalização dos municípios, né? Os auditores municipais. Até eu estava falando do fisco, né? Tem os auditores municipais, né? Tem o Sim, fiscal de tributo municipal, que é a mesma coisa, ele é faz um auditor auditoria. também. Ele faz auditoria. Agente de tributos. Então, assim, eu acho que quem está sofrendo um pouco nesse momento de como é que nós vamos implementar isso aqui são os municípios. Os estados que têm a fiscalização de trânsito, pô, vou só fortalecer isso aí, vamos, né, criar alguns mecanismos aí de fiscalização, de melhoria na questão de informática, questão, né, de automação ali, mas vão fortalecer. Eu penso que vai ser fortalecido esse trânsito. Essa reforma tributária ainda é meio bilionária, ainda não tem muita coisa legislada. Provavelmente você enxerga que existe a possibilidade dos fiscos se unirem para fiscalização, porque eu acho que Receita Federal e a Secretaria da Fazenda fazem algumas operações em conjunto ali de fiscalização. O município, eu acho que ele fica um pouco mais distante disso, mas com essa construção aí dessa reforma, você acha que corre o risco dos órgãos meio que se unirem para fiscalizar em conjunto? Eu acho, assim, hoje o que acontece no estado do Pará é que a gente tem uma ligação com o pessoal da Receita, faz algum trabalho junto, desenvolve alguns trabalhos em conjunto. O problema hoje do efetivo é exatamente esse. A Receita também tem esse problema de efetivo. Ela não tem essa condição de fiscalização de trânsito forte, igual o fisco do estado do Pará tem. Mas eu acho que ela deve mudar um pouco essa vertente dela, porque os auditores eles ficam mais no trabalho interno, eles não fazem tanto esse trabalho de trânsito, e eles têm núcleos de trabalho de trânsito. Né? Até tem contato, bastante contato, que sempre a gente está em contato com esse pessoal, né, desse núcleo, só que o efetivo é muito pequeno. Entendi. Né? Eu acredito que se houver um fortalecimento, a Receita, ela não. A Receita, ela quando eu comecei a estudar, ela tinha um concurso todos os anos. Era normal. Vinha um concurso da Receita, agora, não sei se não me engano, ficaram 8 anos sem ter concurso. Então, o que aconteceu foi um enfraquecimento desse trânsito, porque não teve uma reposição de pessoal, mas eu acredito sim que no futuro a tendência é essa, é uma melhoria desse trabalho em conjunto, porque na verdade vai haver uma preocupação exatamente no, pô, onde é que vai ser o consumo disso aqui, né? Para não perder, né? É aquela ação. Exatamente. Eu creio que a Receita vai sim, vai se unir mais com o Fisco. Existe essa colaboração, eu acho que ela pode ser fortalecida. Vai ser sim fortalecida se o efetivo deles melhorar, principalmente o núcleo que tem de trânsito deles lá, se melhorar, com certeza a gente vai ter uma força maior no trânsito. E voltando ali por um pouco aqui da nossa conversa,
Você colocou aqui que um dos motivos para você ter ido para essa carreira aí, que eu acho que, se a gente for olhar, é bastante importante, vamos colocar assim, para a sociedade em si, porque a forma do Estado, a receita do Estado, a maior parte vem proveniente da arrecadação de tributos. Se ele for ineficiente nessa fiscalização e nessa arrecadação, acaba que vai desfalcar e, consequentemente, algumas entidades, o Estado em si, vai prestar um serviço para a sociedade menos eficiente. O que despertou seu interesse em ser fiscal da Cefaz do Pará? Pois é, isso, na verdade, isso não é uma escolha, né? Você escolhe estudar e no meio desse caminho você vai passando por alguns aprendizados e aí você muda um pouco. Pô, meu foco era esse, agora eu mudei para esse, né? Quando eu comecei a estudar, meu sonho era ser AFT, né? Auditor Fiscal do Trabalho. Até vai ter um concurso agora do AFT, né? Tá no, se não me engano, é bloco 6, se não me engano, desse concurso unificado aí do governo. Meu sonho era ser FT. O que aconteceu foi que não tinha concurso para FT. Não acontecia o concurso. Ficou não sei quantos anos parado esse concurso, não acontecia, não acontecia. E aí eu sempre, desde depois da minha entrada no IML, eu adoro a sistemática de plantão. Eu não me vejo mais trabalhando nesse negócio do dia a dia, de ter que levantar cedo, vestir uma roupa, trabalhar hoje, amanhã, mesma coisa. Eu não me Cumprir o vejo horário ali. eu não me vejo mais nesse trabalho cotidiano, né, da população. Eu adoro a sistemática de plantão. E aí o que aconteceu foi que eu via que, pô, no Fisco de Goiás tem uma sistemática de plantão interessante. E no Fisco, não sei lá, São Paulo a mesma coisa, sistemática de plantão interessante, né? E aí você vai ver a questão salarial, que é um salário muito bom, você vê é, várias coisas que você vai enxergando ali no dia a dia que foi e me levou para essa carreira. Comecei a estudar para o Física Estadual, em virtude de, pô, o AFT, esquece a AFT. Não tive nenhum direcionamento para fazer receita, não sei por qual motivo, mas eu nunca tive interesse em fazer a Receita Federal. Eu cheguei a fazer uma inscrição uma vez para analista, teve um concurso para analista, sei que eu nem fiz a prova, desisti no meio do caminho aí. E foquei no físico estadual. Na verdade, o foco era Goiás. Na época que eu comecei a estudar, pô, vou fazer para Goiás, né? E fiz o concurso em 2004, foi o primeiro concurso que eu fiz. Na época, eu não tinha noção de nada. Falei, vou lá fazer essa prova. Tomou um susto, cara, Flávio. Fala, meu Deus, aqui. Cheguei, do jeito que eu cheguei, eu saí. Eu não sem entender nada. Até a prova de contabilidade, eu não consegui fazer o mínimo na prova de contabilidade. Formado em contabilidade, eu não consegui fazer o mínimo. Porque tinha uma questão de depreciação. Eu sei que na depreciação de uma você tinha que jogar para outra questão e simplesmente eu esqueci. Deu um branco. Passei batido. Pô, a depreciação lá esqueci, fiz sem a depreciação na outra e então não fiz nem o mínimo nem na prova de contabilidade. E o foco era o fisco estadual. Aí, pô, comecei a fazer prova, fiz prova no Brasil inteiro praticamente. E o Pará que me escolheu, não foi eu que escolhi o Pará. O que me deu essa linha, pô, eu estudava, igual eu falei, fiquei 10 anos, né? A primeira prova eu fiz em 2004, foi o FISC de Goiás. A última prova que eu fiz e passei do Pará em 2013 para 2014, então praticamente 10 anos. E aí, assim, não adianta estudar mais ou menos. A ficha, o cara pode querer, pô, vou Se estudar. sabotar. Não adianta tentar, nem começa. Se você vai fazer um concurso de alto nível, nem começa, vai perder o tempo, vai jogar o tempo fora. Eu ficava nessa, pô, estudava durante um tempo, deixava de estudar durante outro tempo. Quase passei no concurso do Mato Grosso quando eu comecei a estudar, lá em 2006, 2007. Quase passei, fiquei de fora por causa de uma questão. Mas quando eu passei no Pará, o meu nível de estudo, o meu nível de conhecimento era, assim, era drasticamente maior, era uma coisa fora da realidade. Lá no Mato Grosso, é por quê? Porque, na verdade, as provas eram mais tranquilas, a concorrência era muito mais tranquila. Hoje em dia, você tem uma concorrência muito mais qualificada. Ah, você tem material, você tem disponibilidade de possibilidade de concorrer com todo mundo? Tem, só que a concorrência é muito mais qualificada. Hoje, o pessoal faz o concurso. Quando eu comecei lá, o cara fazia o mínimo da prova, 60% estava dentro. Hoje, o cara faz
90% de uma prova, 85%. E Uma vai, prova difícil. e vai para cadastro de reserva. Exatamente. É de uma prova difícil. Não é uma prova fácil, é uma prova muito difícil. Muito difícil. O cara faz 85% dela. 90%. E é normal, né? Então, o nível do estudante, ele está Evoluindo. evoluindo, tá evoluindo. E aí você tem, pô, tem esse material aqui, que é um material geralzão, e hoje em dia você tem coach, você tem um material específico, você tem um monte de coisa que você pode fazer, né? Tem material só de resolução de exercícios, tem um monte de coisa que você vai usar ali no mercado, mas o feijão com arroz também surte efeito, ele enche a barriga, tá? Só aquele materialzinho ali, daqueles cursinhos que a gente tem, né, especialistas, já é o suficiente. Não é necessário ter coach, não é necessário. Não foram só esses que passaram. Passaram os que têm coach no último concurso? Sim. Mas tem muita gente que foi só o feijão com arroz mesmo, pegou aquele material básico ali, Dedicou. dedicou e se entregou, né? E aí, assim, eu tava falando da virada de chave, eu mudei de assunto aqui, vocês desculpa. Tranquilo. A verdadeira virada de chave aconteceu o seguinte, em 2010, eu trabalhava no IML, tinha uma empresa de sociedade com meu pai, uma representação comercial, e aí eu ajudava ele na medida do possível, eu ajudava ele nessa empresa, dava uma força para ele nessa empresa, e, e tava, pô, na minha vida funciona assim, tem que ter um prego na minha cadeira para eu me incomodar. Se tá tudo bem, se meu salário tá legal, se eu tô com uma vida muito tranquila, se isso não me incomoda, eu não estudava, não sentia essa necessidade. Aí o que acontece é que o serviço público, às vezes, o seu salário não tá tão bom. Quando eu comecei a trabalhar no serviço público do Estado de Goiás, como você sai de uma situação, pô, começa a ganhar alguma coisa, aí o salário foi defasando, defasando, defasando. Eu cheguei lá em 2010 agoniado com o salário, pô, preciso mudar de vida. Tá, o que que eu vou fazer para mudar de vida? Aí tava lá, estudava mais ou menos e tal, fui fazer uma prova do Ministério Público, foi uma porrada que eu tomei. Eu fiz a prova de contador do Ministério Público, eu passei 28 páginas sem ter certeza de nenhuma questão. Você fala assim, pô, essa aqui eu tenho certeza que é essa. Essa foi no final Chacoalhão. do ano, foi no final do ano de 2010. Pô, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Aí eu tava ajudando meu pai lá na empresa e tava no IML, falei para ele, ó, nós vamos, não vou mais ajudar, não dá mais para mim. Eu preciso focar no estudo e tudo mais. Eu sei que eu passei durante esse ano ainda passei muito tempo para poder desvencilhar da empresa, sair, né? Porque assim acabava tomando um tempo. E aí eu falei, pô, em 2012, perdão, em 2013, eu falei assim, pô, vou começar esse ano um pouco diferente. Tirei uma licença prêmio, tinha direito de licença prêmio, tirei uma licença prêmio no IML e fui estudar. Ô, férias boas, hein? 3 meses de licença prêmio, estudando, indo para a biblioteca cedo, voltando à noite. E aí foram esses 3 meses, a prova foi em setembro, e o foco foi uma coisa fora da realidade. Eu tirei para passar. E foi a única prova que eu fiz. Não aconteceu outra prova no meio desse intervalo. Se tivesse acontecido, poderia que eu tivesse passado em um outro lugar. Então, por isso que eu falo que o Pará que me escolheu. Não fui eu que escolhi o Pará. Ver a prova do Pará, eu achava que eu não passava. Quando eu fiz a prova, eu terminei, pô, não vai dar. Eu achava que não dava minha nota. Pô, não vai dar minha nota. E aí, conferi, deu. Fiz todos os mínimos na primeira correção, que é importante que a prova ela é eliminatória, 40% por matéria, ela eliminava, ou então 60% por bloco. Foram 3 dias de prova. Nós fizemos prova 3 dias de prova? 3 dias, não, 3 períodos. Nós fizemos prova sábado à tarde, domingo de manhã e domingo à tarde. Rapaz, puxado, hein? Puxado, bem puxado. Nós fizemos, eram 100 questões, eu sei que era 100, 100 e 90. Agora eu não lembro qual era, acho que é de manhã, que era 90, no domingo de manhã. Então, assim, meu foco foi total para essa prova. Eu direcionei meu estudo e eu acho que tem que ter estratégia para a prova, que pode dar certo, que pode dar errado, mas você tem que ter uma estratégia para fazer prova. É, e aí deu certo nessa prova, né? E essa estratégia que eu tô falando, quando eu trabalhava no ML, eu trabalhava com um médico legista lá. E aí esse médico legista tava lá com o edital na mão. Pô, vou fazer o concurso do Tocantins. Para perito contador do Tocantins. Para perito médico do Tocantins. Aí ele pegou o edital lá e eu vi ele lá com os livros de matemática, português. Falei, cara, eu acho que ele tá fora do foco aí. O negócio tá errado. Aí eu falei assim, você deixa eu dar uma olhada nesse edital?
Aí ele falou, "Pô, olha aqui, então, dá uma olhada aqui, vê o que é que eu faço aqui. Aí, cara, eu peguei aquele edital lá, eu li o edital dele, dentro de 5 minutos eu li o edital dele e falei assim, ó, você não tem que estudar nem português, nem matemática. E aí lá tinha a bibliografia lá, qual que era o livro que estava adotando. Eu falei assim, você tem esse livro aqui de medicina legal? Tem. Esse de criminologia? Tem também. Eu falei assim, esquece o resto e estuda só esses Foco. dois livros. Pega esses dois livros aqui e estuda só esses dois. Por quê? Porque lá, 90% da prova era isso. Medicina legal e criminologia. Tava lá no edital, lá, falando qual que era o livro que ele ia adotar, qual o livro que ele ia usar. Falei, foca nisso aqui. Prova de matemática e português. Quando você estudou, quando você fez faculdade, eu tenho certeza que você vai acertar uma ou duas. É, ela vai te eliminar se você não fizer o mínimo. Mas com certeza você vai acertar uma ou duas. Era cinco de cada, cinco de português, cinco de matemática, se não me engano. Ele chegou lá e ficou em segundo lugar no concurso. Estudou Direcionado. direcionado. E aí, pô, esse cara estudou durante quanto tempo? Ele estudou depois que o edital saiu. Mas ele é um cara que tem um ponto fora da curva? Sim. Porque você tem um edital direcionado para médico que não vai ser concorrido como uma grande maioria. Não é concorrido como uma grande maioria. E o cara tem um. Ele trabalhava como médico legista no IML. Então ele trabalhava com aquilo na prática ele já Já vivia. exerci, e tinha até os livros já. Exatamente, já tinha os livros. Usava o livro para fazer os laudos, ele laudava de acordo com aquilo ali. Então, ele tinha a prática daquele negócio. E ficou em segundo lugar, não ficou em primeiro, não. Mas foi um ponto importante, é uma dica importante aí. Primeira coisa que você vai ler antes de começar a estudar, o edital. O edital. Porque se você não ler, você pode estudar muito errado, você vai gastar muito tempo e talvez não vai ter êxito por causa da questão de não ter foco ali, não estudar o que a banca vai te pedir ali, vai exigir de Exatamente. você. Você falou um ponto importante também, que o salário é bom. Então, assim, primeiro, você tem tempo, tem um ganho de tempo porque você trabalha com questão de plantão. Tem a questão da estabilidade e a remuneração também é interessante. Você pode abrir um pouco assim, você pode falar de forma geral, qual que é o piso salarial de um concursado e qual que é o máximo que o cara pode ganhar aí? Posso, isso é tranquilo. Hoje, quando fala de concurso, a gente fecha duas portas, né? Fecha a porta da miséria e fecha a porta da riqueza. Nós vamos ficar no meio, né? Você nunca será rico sendo sou concursado. Mesmo que seja na magistratura, mesmo que seja no Ministério Público da Vida, você não vai ter um cara rico. Não é normal, não é típico você ter um cara rico que o concursado. Por quê? Porque você nunca vai ganhar menos que um salário mínimo, né? O O básico é piso ali, o básico é o salário mínimo. E hoje, para ganhar o salário mínimo, você vai ter só a prefeitura do interior. Acho que em Goiânia você não deve ter salário para ninguém, um salário mínimo só. Normalmente as pessoas vão ganhar um pouco mais, em torno de R$ 2.000. Mas, no mínimo, um salário mínimo. E você vai ter o teto do Supremo, que hoje é 44 mil e alguma coisa, 44.500 mais ou menos. Ninguém ganha mais do que o ministro do Supremo, ninguém ganha menos que um salário mínimo. Pô, ganhar 44 mil bruto é bom, é ótimo, é maravilhoso. Só que você tem desconto, você tem previdência, você tem imposto de renda, né? Quem ganha 44.500 vai receber um salário líquido em torno de R$ 30.000. É um ótimo salário? É ótimo salário, né? Mas é rico uma pessoa que ganha R$ 30.000 hoje? Não é rico, eu não considero uma pessoa rica. Se ele souber fazer uns investimentos, ele pode sim fazer esse investimento em cima desse salário e ele fazer o negócio render. que construir um patrimônio ali, o que Construir um, remunera ele. construir um patrimônio, mas você falar, pô, na empresa você não tem esse teto, né? Na empresa você não tem limite. Pô, mas aí você não tem também a garantia, né? De, pô, deu tudo certo, beleza. E se der tudo errado? O risco é maior que você Você- assume ali. Exatamente. O cara na empresa ele está correndo um risco durante todos os dias, né? Na verdade, ele tem concorrentes, ele corre risco diário e, na verdade, só que ele não tem teto. Ele pode faturar aí indeterminado, né? Depende muito do que ele vai mexer, qual que é o negócio dele, ele não tem esse teto. E pegando o gancho aí, que você falou o salário até de 40 e poucos mil aí. O cara escutou e falou, nossa senhora, é isso que eu quero da minha vida. Vai ter algum concurso por agora que você enxerga que é uma oportunidade para as pessoas já começarem a estudar e tentar fazer ele aqui e ter esse que tem um salário bacana? Ó, hoje você tem previsão de vários concursos para acontecer.
no Brasil, né, eu vejo assim, a grande oportunidade que se tem no Brasil dos fiscos municipais. Porque o que que acontece? O fisco municipal, ele tem esse auditor de tributos municipais e tal, e o que acontece é que normalmente, na hora que solta o edital, solta com um salário muito baixo, de um salário mínimo, R$ 2.500. Mas a grande maioria deles, a grande maioria disparados, você tem produtividade, você tem algum tipo de gratificação por conta de arrecadação. Vinculada à arrecadação, seja vinculada à arrecadação, então seja vinculada ao trabalho que você desenvolve, que é um trabalho de fiscalização. Então, esses fiscos municipais aí, você tem 5 mil e quantos municípios no Brasil? Todos eles têm necessidade de ter esse cargo, de ter uma pessoa ocupando esse cargo. Aquela pessoa, pô, vou começar agora. Começa por esse fisco municipal e não desiste, não para de estudar. E aí você fala assim, pô, mas todos os fiscos municipais vão pagar menos do que o fisco estadual, menos do que a Receita Federal? Não. Você tem fisco municipal que paga mais do que a Receita, você tem fisco municipal que paga mais do que o fisco estadual, você tem fisco municipal que paga muito bem. A exemplo, nós vamos ter já está banca já escolhida, o fisco de Aparecida de Goiânia. Hoje você tem um fisco de Aparecida que o salário líquido inicial está em torno de R$ 16.000. Vai receber em torno de 25, de 20 a 25 mil, líquido de 16 mil. Pô, excelente concurso. Seu concorrente vai ser um concorrente pesado. Mas eu acho que Mas vale a pena. talvez os concorrentes nem estavam sabendo desse concurso. Agora que você falou, salário, vai chover de gente ali mais preparada para fazer o concurso. Com certeza você vai ter o quê? Quem estuda para concurso tá de olho nisso, né? Já tá de olho nisso. Porque hoje você tem tem um trabalho muito forte no Fisco de Goiânia, que estão falando que vai ter o concurso. E como o Fisco de Goiânia tem toda aquela questão de, pô, tem uma pós-graduação, tem o salário inicial, se não me engano, é em torno de 19, o bruto. Não, ele passou de 19 para 26, se não me engano. E aí o que acontece? Com as pós, com as coisas que acrescenta ali no seu salário, você vai bater em torno de 30, né? Um salário bruto de 30, você vai receber em torno de 20 mil, mais ou menos, líquidos. Então, existe uma corrente muito forte que fala que esse concurso vai acontecer. Eu acredito que nesse mandato do atual prefeito não aconteça, até porque nós estamos numa pré-eleição, e, e eu acredito que se acontecer, deve acontecer no mandato do próximo prefeito, ele não vai ser de imediato, vai ser mais para o final do ano, para o final do mandato, do segundo para o terceiro ano, para frente aí, mas é um concurso que vai acontecer. E é esse tempo que o cara vai precisar preparar. Ele vai precisar se preparar aí durante 2 anos, 3 anos. Então, acho que está na hora do cara começar. Dá para fazer o de Aparecida. Ah, pô, apareceu mais um no interior ali. Vai lá Vai e lá. faz. Ah, outra coisa interessante. Pô, como que eu vou saber quanto que o cara ganha? Tem portal da transparência para tudo hoje. O cara entra lá no portal da transparência, meu salário tá lá, disponível. Todo mundo pode ver. Então, assim, pô, quero saber quanto que o fiscal lá do município, lá no sul, lá ganha. Entra lá no portal da transparência, vê lá quanto que o cara tá ganhando, porque lá vai estar o salário, pode estar as gratificações. E agora o que acontece é que, assim, tem algumas lendas, né, no concurso, por exemplo, o Amazonas tem uma lenda que a gente não sabe se é verdade, se é mentira, que tem uma gratificação que não aparece no portal da transparência. No Pará não existe isso, tá? O que está lá no portal da É o transparência que é o o cara nosso ganha. salário, é a nossa realidade. E então, assim, tem que fuçar, tem que olhar, tem que procurar mesmo, tem que ser um incentivo o salário. Mas mais do que o salário, a pessoa tem que entender o seguinte: qual que é a minha praia? Eu vou estudar? Beleza, eu vou estudar. É um empreendimento em si mesmo. Às vezes você estuda ali para o concurso durante um tempo, pô, não é a minha praia. Só que esse conhecimento você leva para a iniciativa privada. Você estudou uma contabilidade ali de forma avançada, todo esse conhecimento você vai levar para a iniciativa privada. É por isso que eu falo que é um empreendimento em si mesmo. Você está empreendendo em si mesmo. Não, algumas pessoas hoje falam assim, ó, Walter, você tem facilidade em absorver alguns conhecimentos, principalmente de legislação. A gente trabalhou junto há um tempo atrás, alguns anos atrás, e lá você me influenciou para estudar para concurso. Eu estudei por um tempo, dediquei mesmo, chegava em casa da faculdade e estudava. Eu não quis
investir mais tempo ali na iniciativa pública, que eu acho que o meu perfil talvez não tá tão ligado para essa área de empreendedorismo ali na carreira pública. Mas o conhecimento eu não desperdicei. Eu continuei estudando. Então, naquela época eu peguei esse ritmo de estudar, tanto é que se diferencia de algumas pessoas. Ah, mas porque é inteligente? Não, porque estuda. Não existe ninguém inteligente sem estudar. Ninguém caiu um download do conhecimento na cabeça e a pessoa aprende da noite pro dia. Então, até uma questão que, te relatando isso, lá atrás, aquelas conversas que a gente ia, ó, o estuda, cara, me ajudou em muita coisa hoje, para iniciativa privada, por quê? Cara, conhecimento nunca é desperdiçado, você vai reaproveitar ele. Aproveita. E outra coisa, assim, às vezes, aquele conhecimento que você adquiriu lá, as pessoas falam assim, as pessoas não conseguem entender o processo, né? Porque pô, você estudou, adquiriu um conhecimento, e aí existe uma base. Em cima dessa base, pra você colocar um tijolo, é diferente. Agrega mais fácil. Exatamente. É muito mais tranquilo você aprender alguma coisa. A partir do momento que você tem uma base, do que você, pô, sair do zero e, pô, não tô aqui, caí, pô, eu tenho que aprender isso agora. Não é assim. O conhecimento ele é construído, igual eu falei, né? Eu entendo que o conhecimento ele é feito no decorrer do tempo. Igual minha esposa, esse negócio de, pô, tem gente mais inteligente, tem gente que aprende. Minha esposa, ela é diferente, o aprendizado dela é diferente do meu aprendizado. O que eu percebo nela é assim, ela consegue aprender, ela conseguiu estudar, ela passou em primeiro lugar no concurso de perito criminal agora, no estado de Goiás, está esperando a nomeação. Ao mesmo tempo, ela passou para contador da Universidade Federal, está lá trabalhando, esperando a nomeação para perito criminal, porque o salário é um pouco melhor, né? E, então, e como que ela aprende? Eu não consigo estudar como ela estudava. Ela botava o celular lá, lavando vasilha e E eu vendo vi. vídeo aula, assistindo vídeo aula, lavando vasilha. Eu, cara, como que ela consegue? E assim, eu conheci ela estudando para concurso. O que acontecia? Às vezes eu estava assistindo uma aula e ela estava lá, né? Tava lá conversando, resolvendo alguma coisa, lá assistindo uma aula. Aí eu, pô, respondi uma pergunta aqui e não consigo entender por que o cara respondeu desse jeito, eu errei e tal. Aí, o que você acha que é isso aqui? Às vezes ela tava fazendo uma outra coisa, ela, não, é essa a resposta, porque ele falou em tal momento, assim, assim, assim. Tava prestando Ela atenção. aprende de forma diferente. Pô, onde é que foi adquirido isso? Ela estudou a vida inteira. A vida inteira ela foi uma aluna, um, pô, estudou muito, gostava de estudar, e tirava notas boas, mas gostava de estudar. Tinha prática de leitura de livro. Eu não tinha toda essa prática. O meu foi na força bruta. Eu cheguei lá a estudar para concurso, eu não sabia estudar. Eu aprendi estudando. Aprendi, senta, fica aí, faz suas horas aí. Pô, tinha dia que eu não aprendia nada, tinha dia que eu não conseguia ler. E aí eu fui aprendendo. No decorrer do tempo eu fui aprendendo. Mas eu preciso de um local tranquilo. Eu não tenho mais, não tenho aquela perspicácia de sentar, de resolver igual ela com dois meninos em casa, ela grávida estudava, com o meu menino, ele passa o tempo inteiro chamando, ah, mãe, olha, não sei o quê. E ela estudava e conseguiu passar em primeiro lugar no concurso. E tem gente que absorve lendo, tem gente que absorve assistindo vídeo, tem gente que tem que ir pra sala de aula para aprender, que senão ela não Exatamente. absorve. E hoje você tem cursinho ainda em Goiânia, você tem toda essa Infraestrutura, né? infraestrutura. Depende, igual a gente estava falando do antigamente. Antigamente você só tinha isso em Brasília ou no Rio. Tanto é que os fiscos, eles. Majoritariamente o pessoal do Rio que passava. Porque os bons cursinhos estavam lá. Em Brasília também tinha bons cursinhos. Então tinha essa cultura do concurso implantada em alguns lugares. São Paulo, Rio e Brasília. Né? São Paulo não era tão forte igual o Rio e Brasília, na época que eu comecei a estudar. Hoje não. Hoje você tem isso difundido. Hoje o cara consegue estudar com o celular. Eu não consigo. Mas tem gente que consegue estudar no celular, exatamente. Pô, eu uso a videoaula, eu uso o PDF. Não, eu preciso resolver questão. Tem material de questão, de resolução de questão, onde vocês marcam a sua alternativa, tem percentual de acerto, que é importantíssimo nessa preparação, o cara saber como que ele está acertando para ele direcionar o estudo. E o que eu fiz com a minha esposa quando ela foi estudar para esse concurso foi exatamente isso. É porque você tem que perceber, a pessoa tem que se conhecer. Eu conheço ela bem. Eu falei, pô, você vai estudar para esse concurso, você vai focar nisso aqui, ó. Contador não vai ter a prática não vai saber ecologia, contador não vai saber física, contador não vai saber química. Então você tem que fazer um pouquinho disso aqui,
mas o seu foco, né? Você vai focar nessas matérias que valem mais, estudar um pouquinho disso aqui, um pouquinho disso aqui, um pouquinho disso aqui. Ela foi lá, fez o feijão com arroz, vou fazer isso, foi lá e ficou em primeiro lugar no concurso. Passou. Passou em primeiro lugar. Existe algum, eu não sei como é que divide isso, carreira pública, eu acho que se divide dessa forma, né? É, Judiciário, policial, fiscal. Hoje, qual dessas áreas que remunera melhor? a área jurídica aí, o promotor e o juiz aí, ele tem um negócio mais focado. E eu vejo que a concorrência hoje em dia tá, se brincar, o fisco eu acho que tá um pouco mais pesada. Mas paga melhor, né, o juiz e promotor. Interessante. Marlon, se você pudesse voltar no tempo, mas agora você vai contribuir com nossos telespectadores aqui, e pudesse dar um conselho de forma assim, bem simplificada, você tem que estudar assim, assim, assado, para você obter êxito. Quais seriam, nossa, o arroz com feijão que a pessoa teria que estudar? O que ela teria que, primeiro, se conscientizar, que eu vi que você bateu muito na questão de escolher se vai estudar ou não vai, mas outra dica que você daria ali. O que aconteceu assim, eu acho que por prática, né, viver 10 anos estudando, eu acho que por prática você vai aprendendo, né? Passar e não passar é uma linha muito tênue. A diferença é muito pequena. E aí eu vejo as pessoas falar assim, pô, eu estudei 4 horas por dia, estudava 5 horas por dia. A minha pergunta é a seguinte: você tinha quantas horas para estudar? Porque o que que você fazia, né? Pô, o cara não estava trabalhando. Ele estudava 5 horas por dia, 6 horas por dia. O cara tava só por conta de estudar, estudava 7 horas, 8 horas por dia. Por que que ele não estende mais um pouco? Por que que ele não se dedica mais um pouco? Eu acho que você tem que fazer um desafio diário. Se você quer estudar para concurso, pô, tenho 3 horas, porque eu chego do meu trabalho às 7 da noite, vou ficar até 10 horas da noite estudando. Dedique-se o máximo possível dentro do tempo que você tem. Pega aquele seu tempo e usa ele de forma ativa mesmo para o estudo. É isso que vai fazer você passar. Pô, cheguei no pré-prova, pô, agora estou estudando essas 3 horas todos os dias. Cara, estica mais um pouquinho, estuda 4. Vai cansar? Vai cansar. Mas acontece que o aprendizado, pô, o meu aprendizado na última hora, né, até às 11 tá muito ruim, mas tem aprendizado. Vai depender muito desse tiro final, do split final. Só passa quem faz o split final, aquele, o máximo que se dedica da forma mais assim, o máximo possível, que se doa. O cara estuda, 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 chega no sprint final, tem que se doar. Porque o que acontece com grande parte das pessoas é que, pô, tô cansado agora no sprint final, vou estudar, vou continuar no feijão com arroz, eu vou só aquilo ali que eu fazia. Cara, tem que se no sprint final é importantíssimo. Para a hora da prova você tá pronto para aquilo ali, se dedicar, chega na prova, depois que passa a prova, tira uma semana de folga, fica lá à toa, põe o pé para cima, esquece aquilo ali durante uma semana, mas no sprint final é importantíssimo. Eu acho que o mais importante de tudo é ter aquele seu tempo de estudo ali e dedicar o máximo possível durante aquele tempo de estudo. E não desperdiçar tempo. Pô, tenho 5 horas de estudo, vou estudar só 4, 1 hora eu vou descansar. Não. Acho que tem que ser às 5 horas mesmo. Faz aquele tempo ali de pausa, né? Estuda uma e pausa 10 minutos. Isso vai depender muito de cada um. Ou estuda os 30 minutos, os 25, né? Estude com dedicação que dá certo. Só das dicas que você já deu aqui, eu acho que já foi enriquecedora para as pessoas que estão nos ouvindo. E, cara, deixa uma mensagem final. Eu vi que dedicação, muitos momentos você falou, e a questão do cara de ser decidido. Ah, decidiu estudar, então estuda. Deixe uma mensagem final para quem está nos assistindo aqui e deixe seus contatos, suas redes sociais e seu canal do YouTube, que eu acho que também, mesmo você estando com um tempo mais corrido, mas a pessoa pode ir assistir o material que você já produziu. Isso, tem muito material lá. Eu acho que a mensagem, né, para as pessoas é o seguinte: eu acho que eu vejo muita gente procurando aí na internet falando assim, pô, é tarde, tô com 40 anos, tô com 50 anos. Nunca é tarde para começar a estudar. Eu acho que é sempre tempo você começar a estudar. Eu sou entusiasta disso. Eu acho que todo mundo pode mudar de vida com estudo, como você conseguiu mudar a sua vida, Sim. né? Melhorar, ascender.
Pô, já tô no lugar que eu quero? Não sei. Estuda mais. Não sei. Mas, assim, eu acho que é possível para todo mundo. E é sempre o momento de começar. E as pessoas perguntam, pô, dá para estudar para a prova da Cefa? Cara, não sei. Agora, se você não começar hoje, não vai dar tempo. Eu acho que é sempre tempo de começar. Qualquer pessoa pode sim fazer isso. Tá acessível para qualquer pessoa hoje em dia. Basta acreditar, seguir nesse caminho, um concurso vai te encontrar, né? Igual o Pará me encontrou, um concurso vai te encontrar no meio desse caminho. Às vezes você mira numa coisa, né? E não acerta aquilo que você quer. Mas o que eu tenho a dizer para vocês é que eu sou muito feliz com a decisão que eu tomei na minha vida lá atrás e que eu faria tudo de novo. Às vezes eu melhoraria no início aí algumas coisas que eu perdi durante esse tempo. Pô, eu joguei tempo fora pra caramba e eu não faria, não cometeria esse erro mais. Eu não jogaria esse tempo fora, eu não tiraria, pô, eu tô cansado hoje, vou embora, igual várias vezes eu fui embora para casa da biblioteca. Hoje eu não faria mais assim. Mas volta atrás, faria tudo de novo como eu fiz e sou muito feliz com o cargo que eu tenho hoje. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, é Marlon Gomes Fiscal, tanto no YouTube quanto no Instagram. Qualquer coisa que precisar, dúvida para tirar, na medida do possível eu vou respondendo. Às vezes, quando acontece alguma coisa esporádica, igual vai sair um concurso, aí é um bomba, enche de perguntas, eu não consigo responder todo mundo, mas às vezes se demora para responder, some aquela pergunta ali, pergunta de novo, na medida do possível eu respondo todo mundo que me procura aí, eu estou aí para ajudar, né? Marlon, queria agradecer aí a contribuição, o conhecimento que você repassou aqui. E acho que podemos falar o seguinte: você não estuda para passar, é até passar num concurso público. Então, continue persistindo e estudando. Isso aí, é isso aí. Isso aí é um ditado que tem antiga aí, estuda até passar. Exatamente. Obrigadão Eu que agradeço a oportunidade. e até o próximo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.